Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Mais um vídeo do Virando as Páginas. Dessa vez nós vamos estar falando de Lígia Bojunga Nunes em O Meu Amigo Pintor, um livraço que dizem que é para criança, mas acerta o coração dos adultos. Antes de tudo, nós vamos estar pedindo a você. Se você não se inscreveu no canal, primeira vez que está chegando aqui, se inscreve logo e já me ajuda. Se você já se inscreveu, chega logo, curte e me ajuda. Se você já se inscreveu e já curtiu, compartilhe esse vídeo se você gostou, porque nos ajuda a todos. Porque está falando de Lígia Bojunga Nunes, está falando de literatura brasileira e de uma gigante da caneta e do papel. Esse texto, assim como O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, são livros eleitos pela UERJ para o vestibular agora de 2024. Então, eu vou tentar dar um aparato da obra, você vai ter que se virar, vai ter que refletir, não adianta querer fazer colinha, porque na hora que o bicho pegar, você vai precisar, preste atenção, você vai precisar ter reflexão sobre os fatos importantíssimos que estão contidos aqui. A Lígia, essa obra aqui, ela tem uma coisa interessante. Na verdade, em dado momento, a Lígia tem... Todo o autor ele tem essa coisa, né? Então, em dado momento, ela preferiu sair um pouco da cultura do romance propriamente dito. Não que ela quisesse abandonar, ela queria sair disso um pouquinho, queria dar outros saltos. Mas normalmente editoras, elas têm um contrato com o autor e elas solicitam, vira e mexe, que o escritor esteja entregando, alimentando a editora com romances. Nesse período ela estava meio seca para essas coisas e 5 anos antes dessa obra, mais ou menos, ela escreveu o livro 7 Cartas e 2 Sonhos, que nada mais era que a relação e a conversa e o diálogo de um garoto cujo nome era Cláudio para com a pintora Tomi Otaki. Tomi Otaki era uma nipo-brasileira já falecida, e que através da sua estrutura arquitetônica e das suas pinturas conquistou o coração da Lígia Bojunga, e o livro saiu disso, e é um livro especialmente interessante. E se você quer mesmo se dar bem na UERJ, eu indico que você leia esta obra. Além disso, por incrível que pareça, essa obra ela está sendo precedida por 2 outros livros que eu falei agora há pouco tempo. O Deserto dos Tártaros, do Dino Bussati, e O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eles também conversam bastante com o livro da Lígia. Ela é uma pessoa gigante, ganhou o prêmio, diria eu, Nobel de literatura infantil, que é o Hans Christian Andersen. Mais à frente, ela vai ganhar o prêmio Jabuti, por conta da sua capacidade, e mais do que isso, ela ganhou o prêmio Molière, que é um prêmio dado apenas para obras literárias pautadas para adultos. E ela conquistou também esse prêmio. Está Vivinha da Silva, tem um instituto aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, para quem mora no Rio de Janeiro, vale a pena visitá-lo, a casa Lígia Bojunga. A obra em si, ela começa logo com uma questão. Alguém morre. Esse alguém é um pintor. Se é apenas colocado como pintor, ele vai ter que ser descrito por alguém. E quem vai descrever é também um menino de nome Cláudio. Antes de tudo, já vou te dar uma dica. Você tem 2 partes do livro. É o romance propriamente dito e depois o relato da Lígia Bojunga Nunes sobre a obra. E você vai entender que, para eu poder ser bem rápido, esse Cláudio que está aqui é uma homenagem que ela fez ao seu irmão falecido. Da mesma forma, o pintor que está aqui é uma homenagem que ela faz a um amigo do qual ela não menciona o nome e que morreu no tempo do período da ditadura militar, nos anos de chumbo, né? E também é citado aqui a cidade de Petrópolis, que é a cidade onde ela morou,
tempos antes de viajar para Londres e ficar um bom tempo por lá. Essa obra ela foi editada antes mesmo do Brasil, ela foi editada na Espanha, na Suécia, na Noruega. Ali já tem uma penetração muito grande no campo literário em geral, tá certo? Então você tem um menino que o livro deixa muito claro que tem 11 anos e que vai construir uma relação muito grudada a um certo pintor bem mais velho que ele, bem mais experiente. E enquanto esse menino ele está na aurora dos tempos, na descoberta da vida, procurando entender a vida e procurando entender todos os sintomas que estão correlatos à vida, você tem um pintor que está com a vida quebrada e que através das pinturas vai efervescer o coração desse menino, ensinando alguns trajetos dessa própria vida, né? O livro é meio que uma efeméride, né? É como se, na mesma forma que se existe 7 cartas e 2 sonhos, que é a obra que vai preceder e que vai dar origem a essa que está aqui, o Cláudio também vai se utilizar de cartas pontuadas em datas, dias da semana, para estar demonstrando todo o processo de relação e o que vai acontecer e que vai afetá-lo diretamente com relação à essência da sua natureza, ao realismo da vida e, quem sabe, a ideia existencial, o que é a vida e como deve ser vivida ou por que a vida é do jeito que ela é. Uma efeméride normalmente ela traz esse tipo de realidade, né? É um relato. Esses capítulos são bastante claros e bastante diretos. Não é um livro difícil de ler, mas é um livro que dói pensar. Então, você tem que prestar muita atenção nesse processo. Há uma linguagem clara da relação da literatura aqui no romance, mas que precedida lá no livro 7 Cartas e 2 Sonhos, você tem uma metalinguística, uma linguagem de relação de 2 campos artísticos que se entrelaçam. A literatura responde à arte, a arte complementa a literatura indica a arte e a arte soma-se à própria literatura. Então, isso vai acontecer aqui não como uma metalinguística entre 2 elementos artísticos. Aqui vai acontecer numa relação de eras. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, por isso que em dado momento me lembrou O Velho e o Mar, né? A lógica, então, de toda a ocorrência desse livro é uma linguagem para se descrever-se a si mesmo e descrever o outro. Então você tem aqui um caminhar. Isso aponta para alguns sistemas onde esse garoto que vive num edifício tem um seu vizinho num andar superior e que ele já se relaciona com esse senhor há quase 3 anos ou há 3 anos. Em dado momento esse senhor morre e ele é obrigado a identificar a morte como um elemento surpreendentemente ingrato e ao mesmo tempo surpreendentemente natural. A morte é tão natural quanto a vida. E dado momento, ele acaba por saber que a morte desse pintor ela está diferente de tudo aquilo que se elementa como morte natural, porque esse pintor se mata. Então nós temos de um lado a inocência de um garoto, nós vamos descobrir que temos de um outro lado um homem que é um ex-revolucionário ligado à militância de oposição às situações concorrentes ao seu país, que tem uma amada chamada Clarice e que nesse movimento todo do passado, por conta desse amor que ele teve ideológico, acabou deixando a relação em segundo plano. Essa Clarice se casa com outra pessoa, faz outra família, os caminhos se distanciam, depois ele a revê e tenta lá de novo voltar para com ela, ela o rejeita por ter filhos e a vida deste homem ela é sintomaticamente pautada não no remorso, mas na saudade de coisas que ele não conseguiu fazer. Então a vida dele é uma vida partida e o que complementa este homem, ou que pelo menos é o que dá um certo combustível a ele continuar vivendo, é justamente a cultura da arte. Dos seus quadros. Esses quadros eles têm uma
relação muito grande com as cores, e esse processo das cores precisa ser muito bem percebido por você. Muita gente fala sobre esse livro sobre um campo meramente psicológico, tanto pautado na criança quanto pautado no próprio autor. Eu me permito dizer que isso vai muito antes, muito mais do que isso, né? Esse menino, o Cláudio descobre que o maior amigo dele pode ter se suicidado. E aí ele tem que traduzir tudo aquilo que ocorreu com ele em 3 pontos claros. Primeiro, comprovar, ou pelo menos tentar comprovar, que aquilo que chegou a ele como uma informação, essa informação é errada, é mentirosa. Segundo, tentar compreender esse aspecto da finitude. E terceiro, tentar compreender as relações emocionais entre as pessoas. Ele acaba conhecendo essa tal Clarice, porque é ela que tem a chave da porta do apartamento de seu amigo. Que mulher tão importante é essa, capaz de ter a chave que não o permite abrir o lugar onde ele conviveu tanto tempo? Que se para o pintor são apenas 3 anos, para esse menino que tem 11 é 1/3 da sua vida. É o primeiro grande amigo efetivo, e ele coloca isso mesmo. O primeiro grande amigo desse rapaz, desse adolescente ou pré-adolescente de 11 anos, é um homem com seus 60 anos, sei lá quantos anos é. Então isso é um enfoque que para mim é o primeiro ponto de que a vida ela é traçada sobre 2 aspectos: da vida que surge e da vida decepcionada, da vida que quer viver e da vida que se sente enganada, mas que se complementam. E aí o velho e o mar cai muito bem numa relação com este processo. Esse garoto precisa se redescobrir, esse garoto precisa redescobrir as relações, esse garoto precisa resolver tudo aquilo que o abateu, o entristeceu e fez com que o amadurecimento dele nessa relação com o seu amigo fosse rompido. E aí surgem as cores. As cores não são elementos meramente estéticos. As cores não são elementos meramente decorativos. As cores não são apenas sentimentos. As cores são a nuance da vida. É o amarelo que nos coloca sobre um aspecto de grandíssima felicidade, até de amor, mas que ele destoa, porque a vida dos amores podem ser destoados. É a Janaína, que é a Clarice desse garoto, que ela representava num vermelho de paixão, mas que essa paixão ela se esvai, e que em algumas vezes aquilo que é o vermelho da paixão pode ser o vermelho da desistência existencial e até da destruição do inferno das relações, né? E aí, gente, ele vai ter alguns elementos muito bem colocados pela Lígia. Você tem um relógio, esse relógio está na sala do seu amigo, esse relógio dava o tempo, mas o tempo funcionava só se esse amigo desse cordas, ou seja, a Lígia nos joga na relação com o tempo como nós estivéssemos ao mesmo tempo sendo usado por ele, mas tivéssemos a responsabilidade de compreendê-lo e fazê-lo andar. Todas essas questões, elas são muito bonitas, e o que me parece que é mais bonito desse processo todo é a hora do sonho. E nesse sentido, quando eu vejo essa questão da hora do sonho, os 2 sonhos que ele tem, ele se coloca no teatro. No primeiro sonho, o seu amigo aparece grudado a todos os sentimentos que ele possui. No segundo sonho, aquilo que aquele amigo se relacionando com tudo aquilo que para este garoto, para este senhor, foi importante para sua vida. E as coisas que são importantes para a sua vida é a sua amada Clarice, perdida e ao mesmo tempo próxima, a política da qual lhe trouxe decepções e ao mesmo tempo tristezas por não ter visto a corda do mundo mudar, e por fim, a pintura, que não é só um mero artifício e saída para o dia a dia, é aquilo que complementa ou que pelo menos dá sentido à vida dele, porque ao pintar o quadro, ele pinta passados que ele não pôde ter.
A mulher, Clarice, é representada em cada um desses quadros com a cor amarela, porque ela está muito, muito próxima nesse sentido todo. Todo esse processo me faz lembrar um pouquinho este livro aqui, ó, do Charles Dickens, Canção de Natal, onde o azedo e vazio Scrooge é visitado por sonhos, passado, presente e futuro. E são os sonhos que habilitam o Scrooge a ver a vida real da forma como ela é e tentar superá-la se transformando. São os sonhos que mostram ao Cláudio, ao Claudinho de 11 anos, toda a constância da vida e do porquê, por exemplo, da morte do seu amigo. E o que precedeu a essa morte? O seu amigo não é só aquele pintor que está ali. O seu amigo é alguém que precede Cláudio, inclusive em vida. Enquanto Cláudio nem vivia, esse homem já tinha tido paixão que não foi, a paixão que aconteceu e foi embora, o ufanismo que veio e se perdeu, e a pintura lhe restou como uma espécie de anestesia, de remédio, né? Isso é muito importante porque quando você vai observar o que a Lígia fala na segunda parte do livro, você entende que ela está querendo trazer para nós que a vida ela não pode ser burilada e fantasiada, mas também não pode ser vivida como depressão, não pode ser colocada como uma miséria qualquer. Então, a Lígia nem está mergulhada nos contos de Hollywood, ou pelo menos da Disney, onde tudo dá certo no final, mas também não é uma niilista. Por isso que ela é criadora. A vida é o que é. E a gente entende que o amigo que está contraposto no romance teve uma representação na sua vida real, ele existiu. E que o menino Cláudio é seu irmão, ele existiu. E que talvez Cláudio e o amigo sejam uma só pessoa no romance. Uma consideração única, que se interpola, que se conecta, que junta um para com o outro. Então vamos falar um pouquinho de algumas nuances aqui. Você tem um menino que está com toda a pureza diante de um homem com toda a tristeza. Esse pessoal, esses dois, eles encontram uma linguagem. O menino em saber ouvir, esse aqui em tentar falar. O pintor, ainda que esteja completamente possuído pela decepção, não deixa de em algum momento dar certos indícios da vida para esse menino. Esse menino, ainda que ele seja totalmente inocente, ele cresce nessa relação e vai apurando uma maturidade de vida, né? Então, aquilo que é felicidade no amarelo ou aquilo que é paixão no vermelho, eles podem se interpolar. Você não vai ser sempre feliz. Por exemplo, a questão que é pautada no Síndico, as cores sempre identificam personalidades não meramente estéticas, mas existenciais. O Síndico é como as situações que o próprio pintor passou quando do período da ditadura ou período da repressão. O Síndico é o que pune, o Síndico é o que limita. A cor do Síndico não é a cor mais viável. E o amarelo, que é todo o movimento de felicidade, ele pode também se contrapor à tristeza. E essa tristeza, e a cor da tristeza é a cor pautada no suicídio do amigo. E quando ele percebe que esse suicídio ele foi real, ele vai ter que voltar ao seu passado tão pequeno de 3 anos e tentar compreender, por exemplo, o que é o gamão, senão a experiência da vida, o relógio que toca todo o dia, o que é senão o tempo que nos acorda e que nos faz dormir, mas que nós precisamos participar desse tempo, não é? Existem toda um emaranhado de situações e mais. Quando surge este sonho em que Clarice, a política e a pintura falam sobre o pintor, o que me parece é que essas 3 musas, vou colocar musas porque nós estamos num teatro, essas 3 musas elas estão se relacionando.
E elas estão se relacionando para descrever quem? Para descrever o próprio pintor. Ou será que para descrever aquilo que a mente do garoto pensava que elas achavam do pintor? Essa é uma grande sacada no livro para mim. E aí você tem emblemas emocionais que precisam ser avaliados. Você não pode se levar apenas pelo campo meramente da psicologia, por exemplo. E nem mesmo só do suicídio, porque, na verdade, o que esse livro está falando é de vida. Não tem suicídio sem vida, gente. Não tem medo sem vida. Não tem amor sem vida. Não tem paixão sem vida. Então, a nossa querida autora, ela ali já está querendo colocar para a gente o seguinte: há de se ter a vida, seja para as melhores ou para as piores coisas. E a ruptura da vida faz parte da própria vida. Por mais que agressivo seja o suicídio, e ela coloca dentro dessa faixa a perspectiva religiosa sobre essa situação, o mal-estar que se dá, a própria Clarice que ele acaba conhecendo efetivamente, que nega que esse homem tenha se suicidado, não porque ele não fez, mas para não agredir um coração de um garoto tão pequeno. Eu tenho aqui alguns textos que me são muito importantes. Eu falei sobre Gamão. Vou estar lendo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre eles. A questão de saudade. O tabuleiro de Gamão estava aberto. Hoje era dia para a gente jogar. E o álbum que ele tinha me dado também aberto numa aquarela que mostrava um barco amarelo afundado no mar de cor de... Que cor era aquela? Não era bege, nem era marrom fraquinho. Quase podia ser uma cor que meu amigo gostava e que ele chamava de siena. Mas também não era. Não tinha cor de rosa nem de laranja. O que era então? Aí eu inventei que era cor de saudade e pronto. O que seria a cor de saudade? É a cor que ninguém explica? É a cor que ninguém decodifica? É a cor que ninguém consegue compreender por completo? Aliás, a palavra saudade, não solitude, saudade é uma palavra nossa. É uma palavra bem complementar ao português, bem do nosso ideário, bem do nosso pensamento. A saudade é o passado que não acaba, mas só tem saudade quem está vivo. Outro texto que eu acho interessante também sobre as cores é: eu não sei se já nasci desse jeito ou se fui ficando assim por causa do meu amigo pintor, mas quando eu olho para uma coisa eu me ligo logo na cor. Como a influência a ele de uma amizade tão, digamos assim, impensável, vai trazer e vai começar a elaborar, logo na página 8, vai elaborar a síntese da vida desse garoto e como isso poderia acontecer. Esses diálogos de Hera são quase que diálogos existenciais mesmo, como se fosse uma conversa de uma pessoa só. E isso me faz assim, me traz muita emoção sobre isso tudo. Voltando ao suicídio, como as lógicas que nos são ensinadas nem sempre são a realidade da vida. Logo no trailer, num parágrafo diz: era para ele morrer só quando fosse velhíssimo. Não é quando ele for velho, é quando ele tivesse vivido muito. Mas ele era um artista, um pintor. Olha só o pincel na mão dele, tinha mania de viver pensando em cor. Acordava e em vez de dizer, feito todo mundo, eu estou triste, eu estou contente, ele falava assim: hoje eu estou roxo, hoje eu fiquei tão amarelo, hoje eu acordei roxo, mas fui amarelando lá para o final da tarde. Considerando que amarelo é algo positivo, o que seria então roxo? Quer dizer, já aqui começa a alimentação de sentimentos, da dubiedade da vida do pintor e daquilo que a gente sente. Eu tenho aqui logo de cara, eu acho perfeito, quando o amigo diz para ele o seguinte: um dia o meu amigo me disse que eu era um garoto com alma de artista e me deu um álbum com os trabalhos que ele tinha feito em aquarela, tinha óleo e pastel. Disse que tinha arrumado os trabalhos no álbum para eu entender melhor esse tipo de negócio de cor. Na verdade, será que o escritor estava querendo que ele aprendesse sobre cor?
ou se o pintor queria que ele aprendesse sobre cor ou sobre vida. Para mim, o centro desta obra, longe de qualquer expectativa da psicologia propriamente dita ou da essencialidade, pensamentos e a dubiedade da vida, ele fala de vida como uma questão ampla, mesmo diante das terríveis mazelas que ela nos propõe. Então, você vai ter, sim, olhando esse livro, uma visão muito integrada de que se hoje você está bem, não necessariamente é uma regra que você vai ficar bem amanhã. Em que as questões da vida, dos seus amores, dos seus sonhos, daquilo que lhe é proposto, são às vezes apenas e tão apenas sintomas que podem não acontecer. A vida não se obriga a lhe dar o grande amor que você tanto deseja, ela não se obriga a lhe dar o grande emprego ou o grande sucesso que você almeja, ela não tem nenhum negócio com você para que você seja feliz. A vida simplesmente será justa e honesta para todos nós, apenas será a vida. O que vai a partir daí e as cores que são construídas nesse processo todo, elas vão trabalhar dentro de uma dualidade, aquilo que é aparente e aquilo que é real. E esse é o grande problema nosso. Né? Essa forma, por exemplo, da escrita em cartas é sobejanamente falando da evolução diária da vida, daquilo que a gente propõe, daquilo que a gente condiciona e do paradoxo humano. Nós somos felizes e tristes, amamos e odiamos, envelhecemos e somos novos. A vida não é uma regra uma tabuada onde 2 mais 2 são 4, não. As coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente tem. Agora, voltando um pouco sobre a questão política do autor, seria isso um lamento da Lígia? Ou seria isso um alerta da Lígia? E me lembra um pouco algumas questões que às vezes nos colocada. Cazuza. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Será que nós precisamos viver de ideologias uma atrás da outra diante das decepções das realidades que vivemos? Será que as ideologias nos trazem as verdades da vida? Ou será que a vida escapa às ordens ideológicas ou mesmo religiosas? Esse é um outro tema que eu acho bastante interessante ser lido. Eu trago aqui rapidamente uma relação clara de um livro maravilhoso do nosso realista e nosso grande mago e bruxo Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma das coisas mais irônicas escritas nesse livro está na dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas de um corpo morto diante de um elogio a um verme que continua a viver. Vermes vivem. Então, são condições que eu acho extremamente entrelaçantes. Você vai poder consolidar alguns passos e essa carta, muito mais do que uma efeméride, como eu acabei de falar para vocês, ela pode ser simplesmente um relato de vida de um menino de 2 eras. Ela pode ser apenas o estopor, pode ser apenas um urro, um grito dizendo da vida que segue. É assim que ela é, não é certo? Então, prestem bastante atenção em outras passagens que eu vou estar colocando aqui, para a gente tentar pensar um pouco mais sobre esse texto. Uma das coisas mais importantes do livro, a Lígia deixou para o final, né? E está pautado no porquê. E eu pensei, deixa eu tomar meu cafezinho aqui. E eu pensei, gente, a vida é feita de porquês. Você não nasce pronto. Você está sempre inquirindo. No início, tudo na sua vida, pelos teus pais lhe passarem, pelos mais velhos lhe passarem, pelas pessoas dizerem que isso é isso e aquilo é aquilo, há uma tendência em que nós tenhamos uma espécie de tranquilidade em entender que a vida é exatamente isso. Mas a vida é feita de porquês. Pois você não consegue viver se você não questionar. Mas não é essa questão meramente revolucionária, não. É questão do dia a dia. Por que chove? Os filósofos fizeram assim, por que chove? Por que eu nasci? Quem sou eu? Por que um raio cai? Os naturalistas eram totalmente assim no campo da filosofia. Mas olha só que coisa exuberante aqui. Aí, na quinta-feira,
De manhã na escola, eu fiquei olhando para o meu caderno aberto e pensei, puxa, essas duas folhas vêm tão juntinhas, mas é tão fácil separar uma da outra. Quer dizer, quem são essas duas folhas? Seria ele e o seu querido amigo? É só puxar. E puxei. A folha soltou. Escondi ela atrás do caderno. Depois juntei ela de novo com uma outra. Separei, juntei, separei, brinquei, juntei e de repente me deu vontade de experimentar a mesma coisa com a lembrança do meu amigo. Separar o amigo para cá e por que para lá. Experimentei, era só pensar. Por que ele fez assim, tão de propósito para morrer? Por que ele não explicou nada na carta? Por que ele não foi preso? Por que ele não me disse o que ele iria fazer? Por que ele queria botar vida no que ele pintava e não botava? E cada porquê que ia aparecendo na minha cabeça junto com o meu amigo, experimentava puxar, arrancar, esconder, bem escondido, lá no fundo da minha cuca. Experimentei 2 dias. Até para andar na rua, eu andava assim, 1, 2, 1, 2. 1 era amigo, 2 era porquê, 1 era pensa, 2 era esconde, pensa, esconde, pensa, esconde, pensa, esconde. E aí no final da obra ele coloca o seguinte, então eu juntei. Agora, quando eu penso no meu amigo, e eu continuo pensando, e muito, eu penso nele inteiro. Quer dizer, cachimbo, tinta, por quê? Gamão, flor que ele gostava, morte de propósito, por quê? Relógio batendo, amarelo, por quê? Blusão, verde, tudo bem, junto, misturado. E comecei a gostar e pensar assim. Acho que se eu continuo gostando de cada porquê que vem a aparecer, eu acabo entendendo 1 a 1. Cada dia da tua vida e cada relação que você experimenta, cada algo bom que lhe acontece ou ruim que lhe venha, deve ser pensado com porquê. Para que você tenha o equilíbrio de conhecer ponto a ponto, pegar o vermelho da dor, o amarelo da felicidade, juntar os dois e conquistar o abóbora do equilíbrio. É assim. Ele está fazendo justamente isso. Ele pensa, questiona, E o que é a vida se não pensar e questionar? Há um outro exemplo sobre essa situação das cores. Então um dia desses fez um nevoeiro forte toda a vida. O pintor espiava pela janela do apartamento dele e só via aquele nevoeiro tapando tudo que era cor. E falava meio feito costumado a falar. Hoje está trazendo um pouco de vontade de morrer. Sem cores me dá vontade de morrer. Nevoeiro assim forte quase sempre passa logo. Mas dessa vez não passou. Era um nevoeiro comprido que durou a tarde toda e a noite inteirinha também. E toda hora o pintor espiava na janela e nada da vontade de morrer acabar. Foi por isso que ele se enganou. Achou que a vontade nunca mais ia passar, então resolveu matar a vontade. Tipo do engano sem jeito. No dia seguinte, amanheceu um céu azul bonito mesmo, mas o pintor já tinha virado fantasma. As nossas escolhas podem ser as piores, as melhores, certas, erradas, para cima, para baixo, para o bem, para o mal. Mas a vida só nos permite fazer escolhas. Que você consiga definitivamente compreender esse texto, que você entenda claramente todo o processo psicológico, sim, inserido nele, mas não se limite. Esse texto lhe permite voar. Faça com muita clareza. E aí eu deixo para você então 3 dicas básicas para fazer esse texto na boa. Primeiro, se possível, dá uma olhada em 7 cartas e 2 sonhos, logo de cara. Segundo, não leia só a parte do texto, do romance, leia a impressão da autora. Terceiro, faça linguagens com os livros que dei, e eu vou apontar um que é importantíssimo, que é um HQ, gente, do Jiro Taniguchi.
Eu já falei sobre ele aqui. O Jiro Taniguchi é um japonês que acabou sendo celebrado no Louvre. Ele amava a França, Paris e se relacionava muito no Louvre. E aqui tem uma atmosfera nesse HQ que é a atmosfera da obra que a Lígia Bojunga escreveu. Ah, Armando, isso é 100% certo? Não, é assim que a vida está me mostrando, que dá para você ler os Guardiões do Louvre rapidinho e trazer coisas maneiras para que você possa melhorar a tua análise sobre essa obra. Já já nós vamos falar sobre o Menino do Pijama Listrado. Já já a gente vai conversar melhor sobre literatura. Puxa, você não levantou pontos? Não, eu levantei reflexões. Quem vai levantar pontos é você, com o seu professor. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas e curta o canal e se inscreva por aqui. Vamos correndo, qualquer dúvida, coloca lá embaixo, faz o seu comentário, a gente está aqui para ver isso, vamos estar juntinho, fazendo as coisas juntos. Um beijão para o meu enteado, um beijão para minha filha, Vitor e Joana. Obrigado!